Oi, meus amores, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Fabiana e eu vivo na Noruega. Gente, é noitinha aqui no Brasil. Para quem não sabe, eu estou de férias no Brasil, eu moro na Noruega. E hoje eu tô tendo o prazer de gravar o vídeo aqui na casa da minha amiga querida, a minha amiga Cíntia. Gravando aqui com esse cenário aqui de fundo. A minha amiga, ela é budista desde o berço da Nichiren Shoshu. Nichiren Shoshu, aquele que fala na minha Rengenkyo. E olhem, acreditem, não tem absolutamente nada a ver com a minha religião. Mas a gente se ama, isso é respeito, respeitar as diferenças, né? Não é, amiga? Isso mesmo. Então tá, gente. Antes de eu começar a contar a história de hoje, que é uma história muito bonita, deixa eu contar o que aconteceu pra vocês. Eu vim pra dormir aqui, tanto que eu tô de pijama já aqui, ó, pronta pra dormir, né? Mais ou menos, né, gente? Falta tirar as joias, mas enfim. Pronta pra dormir. E eu esqueci aquele meu caderninho. E eu tinha escrito a história de uma leitora, uma história tão bonitinha, que eu ia gravá-la aqui. Acabou que eu não tô com caderninho, eu vou contar a história porque fui eu quem escreveu a história dela, então eu sei a história, tá? Mas antes de eu começar a contar essa história bem legal, me segue no Instagram. Meu Instagram é @drafabianachristensen com K. Fabiana Christensen com K. Por quê? Porque é no Instagram que eu mostro meu dia a dia, que eu vou contando aqui dos procedimentos. Vocês viram que eu tô inchada aqui, eu coloquei uns negócios na cara. Lembra da harmonização facial? Pois é, eu tô no meu 3º dia, então eu tô bem, é demasiado. Eu estou sem maquiagem, eu passei só um brie que eu pedi emprestado agora para a filha da minha amiga. Então eu quero dividir isso com vocês, né? Lá também eu fiz um stories hoje falando dessa escova aqui, gente, é uma escova que ela libera óleo de abacate. Então ela não só seca, modela, mas ela também libera óleo de abacate no cabelo. Então promete ser uma coisa muito legal. Bom, mas enfim, essas coisas ficam para o Instagram. Aqui, agora, a gente, sem mais delongas, nós vamos contar a história da Nilma. Nilma é uma brasileira que hoje vive na França. A Nilma falou assim: poxa, madame, eu queria muito contar a minha história, porque eu vejo tanta gente no seu canal reclamando, contando histórias tristes, muitas delas reclamando de barriga cheia. E eu queria contar a minha história de superação, né? Porque eu acho, madame, que se você contar a minha história, você não vai estar contando só a minha história, mas você vai estar contando a história de milhares de brasileiros que passaram e passam pela situação que eu vou narrar agora. Então, madame, o que acontece é o seguinte, isso ela falando, né? Eu vim para eu sou sergipana, né? Ela é sergipana e ela veio para São Paulo com 8 meses de idade. Ela foi vítima de poliomielite quando criança, paralisia infantil, que na época, gente, era uma coisa assim que castigava muito o Brasil. Hoje a gente tá assim quase zero, acho que a gente zerou, né, em termos dessa doença por causa da vacina, mas enfim, na época foi bastante ruim. E a Nilma, ela é de uma família de 8 irmãos, sendo ela a mais velha. A mãe da Nilma era uma mulher muito bem criada, de uma família muito bem sucedida. Porém, o pai da Nilma era um homem muito pobre, muito humilde, sem estudo. A mãe da Nilma se apaixonou por ele, fugiu com ele, né? E foram viver numa pobreza absoluta. Então veio a Nilma. A Nilma é a filha mais velha de 8 irmãos. E depois da Nilma foram mais aquela escadinha, assim, um atrás do outro, né? E a Nilma, como eu disse, ela nasceu, ela teve, né, a paralisia infantil. E aí os pais dela decidiram que deveriam abandonar o Sergipe para vir para São Paulo, né? Para que a Nilma tivesse alguma chance na vida, que ela pudesse andar, enfim, né?
que ela tivesse alguma esperança, e assim eles o fizeram. Só que, imagina, um homem sem estudo, vindo para São Paulo, com mais não sei quantos filhos, 8 filhos, né? Claro que foram nascendo assim. Um homem que vivia de um salário mínimo, segundo a Nilma. A mãe, por ter sido dondoca, não sabia fazer muita coisa, sabia costurar um pouco, mas ela tinha que tomar conta daquele monte de filho, até porque ela ficou grávida um ano atrás do outro, né? Então foi bem difícil. Então a Nilma, ela nos conta que a vida deles era muito difícil, né? Que eles só comiam, eles só faziam as refeições deles quando a vizinha mandava a comida para o cachorro, porque eles tinham 2 cachorros vira-latas no quintal. Então, as vizinhas, que tinham uma vizinha portuguesa, que fazia aquelas comidas gostosas e quando acabava os restos, né, ela juntava nos pratos e mandava para casa da Nilma. E era essa comida, era com essa comida que essa família se alimentava, com a comida que vinha do cachorro. E a Nilma, ela fala, madame, você não sabe como aquela comida era gostosa. Então, olha só, gente, a situação, né? E daí, a Nilma, ela vai crescendo, nessa situação, os irmãozinhos vão crescendo e nascendo mais, e a situação da Nilma não foi melhorando. Ao contrário, né? Foi piorando, porque além dela viver nessa miséria absoluta, a Nilma ainda usava aquelas botinhas ortopédicas, sabe? Aquelas botas de ferro, que machucavam todos os pezinhos dela, a perninha dela, fazia com que sangrasse, né? Porque a paralisia, ela faz com que a criança, ela tenha uma inversão. Então, o pé, normalmente, ele é para frente. Quando você tem paralisia, ele inverte ou para o lado ou para trás. Então, essas botinhas, elas servem para reposicionar, né? É quase que... sabe assim, a sensação de um aparelho ortodôntico, mas com muito mais dor? É mais ou menos por aí. Foi isso que a Nilma passou. E aí, a Nilma... eles iam no final de semana, né, para feira pública. A Nilma tinha, um dos irmãos dela se chamava Hamilton, assim, o que ela se dava melhor, assim, né, e o irmão Hamilton, ele tinha um carrinho de madeira feito à mão, isso ele com uns 8, 9 anos de idade, ele ia para a feira pública para carregar as sacolas das madames. Olha a inocência, a Nilma nos conta. Eles eram tão pobres que para eles, as pessoas que frequentavam aquela feira pública, que era uma feira pública de pobre, pessoas que podiam frequentar feiras públicas eram madames. Tamanho era a pobreza dessas crianças. E ainda no final da feira, eles pegavam os restos, né? Os restos de comida e levavam e falavam que era para os porcos. Eles pegavam as frutas pelo chão, colocavam em saquinho e levavam para casa e falavam para todo mundo que eram para os porcos. E todo mundo acreditava. Ninguém acreditava que aquela família de 8 irmãos, na verdade 10 pessoas com pai e mãe, eram tão pobres, porque eles eram crianças muito bonitas, né? Bom, aí a Nilma, ela teve uma ideia, lá pelos 12 anos de idade. O que ela fez? Ela falou, bom, é o seguinte, como eu sou bonita, a minha mãe, a mãe da Nilma era meio que costureira, né? Então a Nilma tinha o vestidinho dela de missa, um único vestido, segundo ela, né? Então ela colocou aquele único vestido que ela tinha, colocou um laço no cabelo, porque ela era uma menina bonita, colocou aquelas botas de ferro, aquelas botas ortopédicas, e ela saía batendo palmas de porta em porta, falando assim, olha senhora, a senhora poderia me dar algum mantimento, me ajudar? Porque a minha mãe fez uma promessa para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que se eu voltasse a andar, eu comeria esmola por um mês. E as pessoas acreditavam naquilo, porque ela era uma menina muito bonita e, de fato, ela usava botas ortopédicas. Mas, na verdade, não havia promessa nenhuma. O que havia era uma fome tremenda. E a Nilma diz
que ela não esquece ela não consegue esquecer até hoje dos olhinhos do irmão Hamilton, que brilhavam ao vê-la chegando no portão com aquelas sacolinhas. E ele já estava ali com fogo de lenha, né? Com aquelas latas. Na verdade, não era fogo de lenha, eram umas latas que eles colocavam fogo porque não tinha dinheiro para gás. Com uma chaleira de água fervendo, essa água tirada do poço, esperando para cozinhar qualquer coisa que a Nilma trouxesse dessa esmola, né, dessa promessa. A mãe da Nilma ficava muito brava com ela, porque ela estava mentindo. Mas ela disse: Madame, se eu não mentisse, se eu não inventasse essa história, eu não estaria aqui para contar para a senhora, para vocês, como é que foi a minha vida. Eu não estaria aqui porque certamente a gente tinha morrido de fome, porque a nossa vida era muito pobre. Eu falo de uma pobreza que a maioria das pessoas sequer imaginam que exista, sabe? Porque a gente fala de pobreza de R$ 400, de R$ 200 por pessoa. A senhora imagina um salário mínimo, madame, dividido por 10 pessoas. E era tudo escadinha, tudo criança, e ainda uma criança deficiente. Mas, madame, como tudo na vida, a sorte muda. Pode deixar o Popó em paz. O Popó é o cachorrinho que tá aqui doido para brincar. Vem, Popó, pode vir. Vem aqui, Popó, vem cá, Popó. Agora não quer mais, tá doido aí. Então, gente, aí ela disse que a sorte muda, que graças a Deus a sorte muda. A Nilma cresceu e tornou-se, ela já era uma menina bonita, aliás, a família toda era bonita, ela tornou-se uma linda mulher, alta, bonita, e a Nilma conseguiu andar, né? Com todo o tratamento ela andava. E a Nilma, aos 18 anos de idade, foi eleita a Miss Santo André. Santo André, para quem não sabe, é uma cidade muito importante aqui de São Paulo, né, na nossa região, enfim. É uma cidade, ó, top das galáxias. E ela foi eleita Miss Santo André. E aí a sorte da família da Nilma começa a mudar, né? A Nilma, ela disse que os sonhos dela de criança começavam a se tornar realidade, porque ela via sempre a mulher do presidente da República descendo a escadaria de um avião, sempre com um encharpe de seda enrolado no pescoço, e aquele encharpe ele voava. Então ela dizia assim: um dia quando eu andar de avião, eu também quero ter um encharpe. E assim aconteceu. Ela foi representar o Brasil, né? Desculpa, ela foi representar a cidade de Santo André na época em outro estado, né? E ela foi de avião, foi a primeira viagem de avião. E ela tratou de arrumar um lenço e tirar as fotografias daquele encharpe lindo, esvoaçante. Diz que todos os comissários de bordo, né, ficavam olhando para ela, falando assim: nossa, mas que mulher doida, ficar esperando o encharpe mesmo que voar para poder tirar foto. Ela ficava: tira a foto, tira agora, tira. Bom, e essa foi a primeira de muitas viagens que a Nilma fez, porque ela se tornou uma modelo a partir daí. Então ela modelou no Japão, ela modelou, ai gente, ela falou as cidades: Japão, França. Bom, eu sei que ela modelou em vários lugares, certo? E por fim, ela conheceu um francês, né? Com quem ela se casou, né? E tá casada já há 30 anos, há quase 30 anos, e já tem 2 filhos, e ela é muito feliz ao lado desse francês. Já tem uma netinha que se chama Tainá. Então, ela, no final da cartinha dela, né, do e-mail dela, ela fala: doutora, madame, que felicidade de contar a minha história, sabe? Eu não precisei me prostituir, eu não precisei dar golpe em ninguém, só isso da promessa, né? Que ela inventou a promessa, mas isso daí é extremamente justificável, né, gente? Ela não precisou dar golpe em ninguém, ela não precisou destruir família de ninguém. Ao contrário,
ela construiu uma família linda. E ela veio de uma pobreza extrema. Uma pobreza que a maioria de nós, desse canal pelo menos, a gente não passou nem perto disso. Ou será que você passou e eu não estou sabendo? Me conta aí nos comentários. Você já passou por uma pobreza, mas uma pobreza extrema, a ter que tomar atitudes extremas, assim como a Nilma, a nossa querida seguidora, teve que fazer? Você venceu essa pobreza? Você está passando por essa pobreza? Se você estiver passando, acredita, a sorte vai mudar, as coisas vão mudar. A gente tem que ter fé, fé na gente, fé em Deus. Fé, não sei no que você acredita, mas você tem que ter fé, você tem que ter esperança, porque tudo isso vai mudar. A tua sorte vai mudar, é só você acreditar e principalmente lutar, tá bom? Deixa o seu comentário e fala para mim o que você achou da história da Nilma. E ela fala mais uma coisa: um Feliz Natal para todos vocês que passaram por dificuldade, que não passaram por dificuldade, que haja muita luz na vida de todos vocês. Eu espero, Nilma, de todo meu coração, que eu tenha contado a sua história com o respeito que ela merece. Com o respeito que a história merece, com o respeito que você merece. Me perdoa por estar sem o meu caderninho de cola, mas eu acho que é isso aí, né? E aí, meninas, o que vocês acharam? Vocês gostaram dessa história? Deixa aí nos comentários. Por favor, me segue no Instagram, @DraFabianaChristensen com K. Gente, vamos fazer umas atualizações. Eu estou no Brasil de férias, como eu já disse em outros vídeos. Eu aproveito esse tempo para cuidar de tudo, para fazer tudo que eu tenho direito. Vocês viram aqui, ó, que eu estou uma morena iluminada. Olha os meus cabelos, né? Fiz também alguns procedimentos. Quais foram os procedimentos que eu fiz, gente? Porque as pessoas, quando a gente fala de harmonização facial, as pessoas têm uma ideia errada do que é harmonização facial. Harmonizar é tentar deixar em controle, colocar, como é que eu posso colocar? Deixar em harmonia o todo, certo? Deixar o todo ok. Então, harmonizar não é fazer apenas um preenchimento labial ou apenas um botox. Harmonizar é o todo. Então, o que a gente faz? A gente avalia, né? O que eu não tô gostando? Ai, minha sobrancelha tá caída. Então, peraí, eu preciso dar uma levantadinha. Eu gostaria de ter os cílios maiores. Então eu vou colocar uma extensão de cílios. Eu gostaria de ter um nariz mais empinado, que é o meu caso aqui, eu fiz o meu nariz. Então a gente vê aquilo que não tá legal e a gente tenta melhorar, certo? Mas quem vê isso é uma coisa assim que é de cunho totalmente pessoal. Cada pessoa tem a sua queixa ou não tem, tá tudo bem, certo? O que a gente não pode, né? Deus deu uma vida e um corpo, um rosto, 2 braços, tem 2 braços, 10 dedos, 10 dedos para você fazer o que você quiser com eles. Você tem um rosto para fazer o que você quiser com ele. Cuide do seu e palpite menos no do outro. Meu rosto, minhas regras. Então, eu achei que eu precisava fazer algumas coisas. Na verdade, não é a primeira vez que faço e normalmente sou eu mesma quem faço esses procedimentos, certo? Nunca neguei isso pra ninguém. Gosto de botox, gosto disso, gosto daquilo outro que eu vou estar falando futuramente com vocês sobre isso. Pra mim, eu acho que funciona muito bem. Tem gente que não gosta, tudo bem também. Respeito todo mundo e quero ser respeitada, porque senão vai ouvir bobagem. Bom, mas isso não veio ao caso. Então foi isso. Aí fiz esses negócios, por isso que eu tô inchada, ó. Eu tô bem inchada, né? Porque faz só 3 dias, mas eu não ia deixar de gravar vídeo porque eu tô inchada. Não é essa a proposta do canal. A proposta do canal é a gente falar a vida como ela é, né? E é isso aí, vocês gostaram? Deixa o like aí embaixo pra mim. Não esqueçam, gente, mandem a sua história. Eu quero contar a sua história.
me procurem no Instagram, me mandem um direct, tá bom? Que a gente vai conversar, eu quero contar a sua história aqui. Deixem um comentário, deixem sugestões. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e tchau. Falei pra Juju.